Olha, a Polícia Civil de São Paulo investiga donos de refinarias e postos de combustíveis por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um dos alvos dessa operação é Ricardo Magro. Ele é apontado pela polícia como o maior sonegador do país. Segundo a investigação, ele tem 188 empresas que são usadas para os crimes. Vamos entender mais dessa história com Fabrício Lobel. Ele está na frente da delegacia que investiga as fraudes e tem mais detalhes dessa história. 188 empresas usadas ali para o crime. Boa tarde. É muita empresa. Boa tarde, Sabina, e a você que nos assiste no SP1. Pois é, ontem a Polícia Civil fez uma operação para cumprir mandados de apreensão em 6 endereços, aqui em São Paulo e também na cidade de Guarulhos e Arujá. O principal alvo era na indústria Fera Lubrificantes, que fica sediada em Arujá. A empresa, aliás, está no nome do pai e do avô de Ricardo Magro, que é apontado pela polícia como o maior sonegador de impostos do Brasil. Em 2016, inclusive, o Ricardo foi investigado e preso, suspeito de desviar recursos de fundos de pensão da Petrobras e também dos Correios. Ele foi acusado também na compra de títulos mobiliários do Grupo Galileu, do qual ele era sócio. Sobre essas acusações, ele foi absolvido. E o Ricardo Magro também foi advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha, né? Veja o que diz o inquérito desse caso de agora. O inquérito policial afirma que as empresas investigadas pertencem direta ou indiretamente a Magro. Segundo a investigação, existe um esquema para pagar menos impostos na importação e comercialização de combustíveis, comprando o produto em diferentes estados do país, onde as taxas são menores, para depois revendê-los, por exemplo, em São Paulo, sem pagar o imposto correto. É por isso que a polícia considera Ricardo Andrade Magro o maior sonegador de impostos do Brasil. O inquérito indica que 188 empresas foram abertas no nome de Magro ou de Laranjas. São quase 200 de empresas que, para a polícia, servem para sonegar impostos e lavagem de dinheiro. Tá aí, então, estou acompanhando assustada essas informações. Fabrício, conta uma coisa. A polícia ainda investiga a ligação desse homem que você acabou de mostrar, do Ricardo Magro, com Vinícius Gritzbach. Só relembrando, o Gritzbach, aliás, é aquele delator do PCC, foi morto no mês passado no aeroporto de Guarulhos. Lembra? Envolvido num esquema de lavagem de dinheiro. Enfim, a polícia está apurando uma relação entre eles dois. Pois é, esse caso que é trágico, né, e continua sendo investigado pela polícia, e vira e mexe, o nome do Gritzbach acaba aparecendo em outras apurações, em outras investigações da polícia. Nesse momento não tem uma correlação direta estabelecida pela polícia, mas foi um nome que apareceu durante as investigações. E para isso eu vou ter que voltar um pouco para explicar como é que a polícia chegou nesse caso. Tudo começou no ano passado, na apreensão de 2 quilos de cocaína dentro de um caminhão na região do Pari. A polícia, então, foi até a sede da transportadora dona desse caminhão. Aliás, quando chegou lá, encontrou mais droga, cocaína, maconha. Até aí era um caso de tráfico de drogas. Só que a Polícia Civil pediu informações para o COAF e para a Receita Federal sobre transações financeiras dessa transportadora. E ali ela achou transações suspeitas, como, por exemplo, o pagamento a um frentista do valor de R$300 mil a um posto de gasolina que fica aqui na Marginal Tietê, perto de onde a gente está. Esse posto de gasolina, inclusive, já estava no radar da polícia por praticar um preço muito abaixo do mercado, muito abaixo dos vizinhos. Segundo a polícia, esse posto de gasolina seria de Aristeu Braz da Veiga Júnior. E segundo a polícia, Aristeu seria sócio do Fritzbach. E numa série de negócios que ainda precisam ser melhor estudados, melhor investigados, mas seriam sócios, inclusive na compra de helicópteros e de imóveis. Mas aí a gente vai focar agora nesse posto de gasolina, porque a polícia fez uma nova operação para verificar ali as transações feitas nesse posto de gasolina. E aí que começa o elo com uma série de empresas conectadas a Ricardo Magro. A principal delas é a Fera Lubrificantes, que tinha esses pagamentos feitos, os pagamentos feitos pelo posto, a Fera, que também levantaram suspeitas da polícia sob o ponto de vista de sonegação de impostos e também de
de sonegação de impostos, desculpa, e também de lavagem de dinheiro. Os policiais encontraram também várias empresas no nome do Ricardo Magro, algumas até a suspeita de ocultar esse dinheiro. O pagamento que era feito à Fera Lubrificantes, por exemplo, não era feito diretamente a essa empresa, era feito para outras empresas do grupo. Daí essa rede de empresas, ou no nome do Ricardo, segundo a polícia, ou no nome de Laranjas. E a gente lembra também que a principal empresa do Ricardo Magro é a Refit, que é uma refinaria. E em julho, o Fantástico mostrou que ela e uma série de outras empresas do ramo de combustíveis foram acusadas pelo Ministério Público de também participar de um esquema de sonegação de impostos e também de adulteração de bombas de combustível. Segundo um estudo feito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o prejuízo ao setor seria de 30 bilhões de reais. Sabina? Obrigada, Fabrício, pelas informações, viu? E agora eu vou ler as notas para a turma. O Ricardo Magro, ele falou que nenhuma empresa dele sonega impostos e que todos os fatos, esses apresentados ali nesse relatório, serão esclarecidos na justiça. O empresário ainda afirmou que existe uma clara campanha difamatória contra ele e que foi absolvido de todas as denúncias que recebeu até o presente momento.